Boa tarde, tudo bem? Nós estamos aqui diretamente dos estúdios do M Aquino Cast, aqui na Complexo Empresarial Multiplace Conquista Sul, Vitória da Conquista Bahia. Hoje para mais um episódio M Aquino Cast, podcast com propósito. Nós temos o privilégio de ter uma convidada especial, a Évila Carreira, ela que nos atendeu prontamente para participar do nosso podcast e dar sua contribuição. Évila, por gentileza, fica à vontade, se apresente para os nossos seguidores. Um prazer, Maurício, estar aqui. Bom, a Évila Carreira, ela inicia a sua trajetória profissional na advocacia, por 15 anos advogando no segmento empresarial e vendo demandas chegarem a mim que nada tinham que ver com direito civil, eu comecei a perceber que as demandas eram mais afetas à comunicação e à liderança. E foi aí, Maurício, que eu fiz o meu segundo casamento profissional, que foi com a gestão. Fiz MBA em gestão empresarial na FGV, depois eu me torno professora da GV, de técnicas de comunicação, vou fazer mestrado fora do país em administração estratégica de negócios, e eu comecei a perceber que a maioria dos problemas estavam relacionados a isso, a como tratar determinadas demandas, só que com um pequeno detalhe. É perfil das empresas do Brasil serem empresas familiares. Então, aquelas demandas que iam para as reuniões, para as assembleias, tinham que ser tratadas com um certo cuidado, porque as relações ali eram mais que relações societárias. Eram pais dialogando com filhos, eram marido dialogando com esposas. Então, eu percebi que chegou um determinado momento que eu já estava mais orientando eles, em termos de postura e direcionamento de comunicação, do que propriamente a questão jurídica. E aí foi quando eu comecei a, de fato, me tornar estudiosa e pesquisadora na área de comunicação e de liderança, para hoje ter uma metodologia, fundar a Universidade da Oratória e fazer com que líderes deixem seu legado no mundo através da comunicação. Perfeito, que interessante, né? Nós temos uma coisa em comum, né? Eu sou advogado, ainda não finalizei a minha carreira. Eu ensaiei essa transição em 2020, mas desligar totalmente do direito dá um trabalho, né? Assim, militei na área previdenciária, então tem processos longos que demoram um tempo para poder a gente desvencilhar totalmente. Então nós temos essa profissão em comum, que é a advocacia. E eu concordo contigo plenamente que essa questão da comunicação ela é fundamental, porque o conhecimento técnico jurídico ele é insuficiente para você convencer, né? Tanto o juiz quanto a parte adversa. Eu queria que você desse a sua contribuição, falando para a gente sobre comunicação, sobre os diversos tipos de comunicação, né? Sei lá, não sei se você faz essa divisão, para que nossos seguidores possam de repente cada um pegar essa cota à parte que vai ter utilidade na vida pessoal ou profissional dela. Perfeito. Eu vou partir de uma premissa, que a premissa é: a comunicação, ela impacta diretamente na qualidade dos nossos relacionamentos. E nós não somos nada sem as nossas relações. Então, para vender, você precisa se comunicar. Para liderar, você precisa se comunicar. Para constituir uma família, uma estrutura familiar, você precisa de comunicação. Então, para você viver em sociedade, você precisa se comunicar. Então, para mim, a comunicação é essa habilidade que impacta diretamente na qualidade dos nossos relacionamentos, e nós não somos nada sem os nossos relacionamentos.
Então, quando a gente parte dessa premissa, a gente entende a comunicação em vários âmbitos. Eu costumo dizer que a nossa família é a nossa principal empresa. Sim, É onde a gente quer que dê tudo muito certo. concordo. Então, por exemplo, a comunicação entre nossas relações mais preciosas, Maurício. É muito comum a gente se preocupar em medir palavras quando vai tratar com o cliente, em elaborar bem o discurso para falar com o colaborador, até para não dar problema, né, trabalhista. Sim, Só que, às vezes, nós não temos esse mesmo cuidado para falar com o nosso filho, para falar com nossa esposa, para falar com o nosso marido. E aí é que entra essa questão de não existe bom comunicador de improviso. Quando a gente fala o que vê na telha, deixa fluir, muito provavelmente a gente vai se arrepender. E aí eu entendo que é necessário que a gente tenha esse manejo de pensar antes de falar, estruturar a fala antes de falar, sem perder, obviamente, a autenticidade, sem perder a fluidez, a naturalidade. a naturalidade, porque aí também não é falar ensaiado, não é isso, mas é falar de maneira tal que o que você quer atingir de objetivo seja alcançado, ou seja, uma comunicação com intencionalidade. Perfeito, perfeito. Concordo plenamente contigo. E olha que interessante, né? Quando você fala da questão da abrangência da comunicação, é claro, por exemplo, eu militei muito na área de direito de família e o casal sentava para poder divorciar e aí o amor existia dos dois lados, mas por faltar comunicação, a boa comunicação em casa, né? Ele chegava à conclusão que o caminho seria o divórcio, sendo que o problema não estava na falta de amor, na falta da unidade de querer continuar, né? O problema estava na comunicação. Então, acho que você, de forma assertiva, você coloca muito bem quando você coloca a comunicação como sendo um pilar fundamental para que a pessoa tenha condição de ser bem sucedida em qualquer área da vida. Em qualquer área da vida. Né? Dentro dessa minha trajetória, Maurício, no estudo da comunicação, eu me deparei em 2019 com a comunicação que de fato foi um divisor de águas na minha vida, que é a comunicação não violenta do Marshall Rosenberg. E ele tem uma sentença que diz assim: por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E todo ato violento é uma necessidade não atendida. Nós estamos muito preocupados em falar, em ter as nossas necessidades atendidas. O Rubem Alves diz, tem tanto curso de oratória, devia ter um de escutatória. A gente está tão preocupado em defender a nossa verdade, o nosso ponto de vista, em ser aquele que atrai as atenções. Só que nós esquecemos que por trás de todo comportamento, qualquer que seja ele, existe uma necessidade. E quando nessas nossas relações mais preciosas, essas necessidades não são atendidas, esses atos de violência começam a acontecer. Só que isso também acontece na nossa empresa. Isso acontece com os nossos liderados, com os nossos colaboradores. Isso também acontece com os nossos clientes. O cliente, quando ele não tem a necessidade atendida, ele para de responder. O parar de responder é um comportamento. Ele simplesmente ignora. Então, tudo isso é comunicação. O Paul Watzlawick, que é um psicólogo austríaco, diz: não existe não comunicação. Todo comportamento é comunicação. Então, até quando não estamos falando nada, estamos nos comunicando. O silêncio é uma comunicação, né? E muito poderosa, por sinal. Por exemplo, a comunicação do desprezar, né? É uma forma violenta de comunicação, né? A comunicação entre pais e filhos, né? Eu vejo assim que ela é fundamental para que, por exemplo, bloqueios emocionais e crenças limitantes não sejam estabelecidas, né? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha de 30 anos, tenho um de 13 anos e um filho de 4 anos. Eu não conheci meu pai. Então, olha que situação, né? Então,
Você tem uma família, que você tem filhos e você não teve uma base anterior que amparasse para que eu pudesse utilizar como parâmetro, né, para criar meus filhos. Uhum. Aí você tem que se socorrer exatamente disso, né, de buscar informação, né, buscar as diversas formas de comunicar. A minha filha eu entrei na faculdade de Direito com 27 anos, saí com 32. A minha filha pegou a carteira da OAB com 21. Olha que remissão do tempo, né? Isso se deu graças a comunicação que eu tive com ela, né? A questão de desde cedo você já plantar nela o desejo de sonhar, o desejo de querer algo definido, né? Nessa outra segunda filha, aos 9 anos, eu ajudei ela a escrever o primeiro livro. 9 anos. Eu utilizei uma forma de ensiná-la, levando ela a crer que o aprendizado ia fazer com que ela tivesse conteúdo capaz de torná-la escritora. E ela teria uma fonte de renda em razão disso, né? Então, é uma forma que eu utilizei enquanto pai para ganhar a atenção da minha filha, para que eu pudesse comunicar e ensinar para ela. Sensacional. E agora eu estou com um filho de 4 anos. Eu estou querendo remir o tempo, né? Eu acredito que esse outro vai dar para escrever um livro com 7 anos. Ele esteve aqui há uns 20 dias atrás, ele participou de um podcast com 4 anos. E eles comunicando, né? E aí o ministro até pergunta para ele assim: você não está nervoso? Ele fala: não estou nervoso. Mas por que você não está nervoso? Porque eu estou preparado. Estou preparado. Olha, que sensacional. Então, eu estou dando exemplos meus aqui, no sentido da comunicação, porque eu vejo os resultados vindo a partir desse cuidado que eu tenho em me comunicar com eles, né? E sem perder a autoridade de pai, né? Porque eu me lembro que, por ter sido criado com a minha avó, a gente era proibido de conversar. Então, a conversa de uma criança com um adulto era um ato de desrespeito. E isso traz problemas terríveis, né? O bloqueio de falar em público. Vem disso, né? De tanto não pode. E depois como é que faz? A pessoa se forma advogado e daí você tem um bloqueio emocional de falar em público, tem a timidez, né? Isso é real, tá? Isso é base de pesquisa mesmo. É interessante. Na universidade, você que desenvolveu da comunicação, como é que vocês têm tratado isso? Ótimo. Mas antes de responder essa pergunta, é imperioso que eu fale algo super importante. Você acredita, Maurício, que quando eu palestro e, vamos lá, um público de 600 pessoas, e aí eu pergunto assim, quem aqui é líder? Aí, sei lá, acho que 100 pessoas levantam a mão. Aí eu falei, quem aqui é pai? Todo mundo. E quem aqui é mãe? Aí, uma meia dúzia ainda levanta, assim, algumas pessoas. Eu falei, por que quando eu perguntei quem era líder, não levantou a mão? Quem é que está liderando seu filho? Quem é que está fazendo esse papel dentro de casa? Liderança não é cargo. As pessoas acreditam que liderança é você estar na chefia, é você ser dono de um empreendimento. Uhum. Liderança é escolha que a gente posiciona na vida. Então, você, dentro do seu exercício enquanto pai, está exercendo a liderança pautada nos valores que você acredita. Sim. E o valor conhecimento, de acessar conhecimento, porque para escrever um livro ela precisou acessar algum tipo de conteúdo. E formatar isso em livro é sinal de que você, dentro da sua liderança, valoriza o saber, o conhecimento, o compartilhar. Só que tem pessoas, Maurício, que passam uma vida sem se questionar. Enquanto líder, quais são os valores que eu não negocio? Enquanto líder, pai, mãe ou dono de um negócio, quais são os valores que eu quero aculturar dentro do meu sistema e que quem entrar vai ter que rezar essa cartilha? Se adequar. Essa falta de clareza, tanto daqueles que empreendem quanto daqueles que lideram família, ela é notória. Então, muitas pessoas, Maurício, passam uma vida sem ter essa clareza
que são líderes, independente de cargos, e que existe uma base da liderança que ele leva para a empresa, para dentro de casa, para o grupo da igreja. Não tem como... incoerência não sustenta a liderança. Então, o líder que não tem coerência, o empresário que é super bonzinho com os colaboradores, ele dá tudo para esses colaboradores, tudo que os colaboradores pedem, mas quando chega em casa não consegue dar a atenção, não consegue dar presença, não consegue se desligar do trabalho. Você está entendendo que isso é incoerência? Perfeitamente. Né? Para os colaboradores, ele é um anjo, ele é um ser encarnado, mas para dentro de casa, às vezes, falta presença. Então, é muito mais profundo quando a gente fala de comunicação, de liderança. E aí você me pergunta, Évila, como é que a Universidade da Oratória resolve isso? A Universidade da Oratória, Maurício, ela é estruturada em cima de uma macrometodologia. Essa macrometodologia a gente chama de roda da comunicação. E por que roda? É um símbolo intencional. Uhum. A gente acredita mesmo que quando a gente tem uma comunicação assertiva, estratégica, empática, tudo flui, tudo roda. A gente consegue vender, a gente consegue liderar, a gente consegue ter resultado e é bom para todo mundo. Então tudo flui. E além disso, uma comunicação bem feita, ela acelera processos. É a expressão mão na roda. Só que existem pessoas que se comunicam, mas a roda é assim do tamanho de um pneu de Uno, Fiat Uno, sabe? Sim. Mas você também pode atingir, a depender da sua missão, uma roda do tamanho de uma carreta. Sim. Então, a ideia é, estamos sempre em processo de evolução. Então, a roda me dá essa ideia de que você pode estar aqui, mas você pode ampliar, a depender dos seus desafios, porque a comunicação que te trouxe até aqui não é a mesma que te leva no próximo nível. Acredito. Então, até aqui, super elogiado, olha, minha comunicação, as pessoas falam, mas bora para um próximo nível? Talvez precise. Então, isso é geral, inclusive eu vivi isso, tá? Então eu falo com propriedade porque eu vivi também essa questão de elevar o nível da minha comunicação para poder sentar em outras mesas, para poder explorar outros mercados. E a roda da comunicação, ela tem 5 pilares. O primeiro é a comunicação estratégica. É essa comunicação com intencionalidade, em que eu planejo o que eu vou falar, eu estruturo minha fala, eu executo e atinjo o objetivo. Segundo pilar, comunicação corporal. O nosso poder de presença, tudo que fala, tudo comunica. Os nossos gestos, a nossa postura, 93% da nossa comunicação está na linguagem não verbal. É como fazemos as pessoas se sentirem. Depois, visão estratégica de carreira. Você não fez uma transição total, você ainda administra, roda os chapéus aí, mas tem gente que fala, não, Évila, eu quero transicionar, eu quero de fato compartilhar os meus conhecimentos, quero ser uma autoridade, uma referência naquilo que eu faço, e aí entra a questão de construir metodologia, de construir uma esteira de produtos com base nessa metodologia, a palestra, porque a palestra é uma ferramenta de compartilhamento de conhecimento fantástico. Você atinge o maior número de pessoas. Então, hoje a gente tem formado palestrantes, tem, de fato, transformado profissionais de excelência, líderes, em pessoas que transbordam na vida de outras pessoas através de palestras, da comunicação. Aí vem a comunicação de influência, que é essa comunicação para persuasão e tal, e a comunicação de liderança. Entendi. São 5 pilares. 5 pilares. Maravilha, que interessante. É hiper interessante. E eu percebo que essa questão essa lacuna que existe nas escolas, né, na vida, em relação à comunicação, as pessoas acabam tendo muitos problemas, né? E aí ele não prospera, não cresce e ele não sabe o motivo. Às vezes ele atribui algumas coisas e às vezes o problema está na comunicação. Você, por ter militado 15 anos na advocacia,
Você deve ter percebido isso, né? Aparecem os clientes, por exemplo, no WhatsApp, e por não saber comunicar, às vezes nem a atenção da gente ele não recebe. Aconteceu contigo isso? Né? De comunicações, por exemplo, o cliente ele chega de uma forma tão mal educada, a gente não sabe nem o que responder, né? Parece que ele deitou com a gente naquele dia, né? Ele chega e já vai jogando o problema dele no nosso colo, sem conhecer, sem se apresentar, né? E sem dar a tratativa adequada. E aí a gente tem aquele monte de mensagens para estar respondendo, e a gente tende a priorizar aquela pessoa que se comunicou melhor. Uhum. Bom dia, doutor, né? Daí ele se apresenta, e daí a gente dá atenção. Essa despreparação das pessoas em interagir, né, com os receptores, vamos dizer assim, é uma problemática corriqueira, estatisticamente falando, é grande. Nós estamos, Maurício, passando por um processo de mudança comportamental muito grande. A nossa sociedade é uma sociedade adoecida por várias razões. E o nosso cliente, a geração do nosso cliente, é uma geração mimada. Nós, Maurício, eu sou da década de 80. Então, quando eu queria assistir um filme, eu tinha que esperar os horários da TV que iria passar um filme. Ou eu assistia na sessão da tarde, ou então eu assistia segunda-feira num programa chamado Tela Quente, ou então eu assistia no domingo com temperatura máxima. Depois do Fantástico. Depois do Fantástico. Você está entendendo que antes, nós, quando queríamos consumir algo, a gente precisava esperar, a gente não tinha muita opção de escolha, ou era aquele canal ou era aquele e ponto. Hoje não. Hoje a gente entra numa plataforma de streaming, a gente tem tanta variedade, a gente assiste na hora que a gente quiser, quando a gente quiser. Se a gente quiser comédia, assiste, se quiser drama, assiste, se quiser dorama, assiste. Ou seja, isso tem mimado o cliente. Essa velocidade de ser servido. Maurício, sua primeira filha, quando ela queria comer alguma coisa diferente, ela muito provavelmente tinha que esperar o final de semana. Sim. Hoje, se o seu filhinho, é o filhinho de 4 anos, o filhinho de 4 anos fala assim, pai, hoje eu quero um McDonald's. Você fala assim, pera aí, meu filho, iFood. Aparece. Mimados. Entenda, eu tô falando sociedade, é uma mudança comportamental. Maurício, hoje a gente não precisa nem se esforçar para escrever ou para pensar. Você sabia, Maurício, que a gente tem uma tal de IA que faz isso pra gente? Sim, claro. E aí a pessoa diz assim, por favor, redija um e-mail para mim, uma mensagem assim. O que isso repercute na nossa maneira de atender, na nossa maneira de servir e na nossa maneira de liderar? Nós precisamos remodelar a nossa entrega, remodelar a nossa liderança para compreender que estamos diante de uma mudança não só tecnológica, nós estamos diante de uma grande mudança comportamental. Acredito plenamente. E você estava falando, eu estava fazendo a viagem no tempo, porque eu sou da década de 70, antes de você. Então, seus exemplos, né? Primeiro é mais sério, ainda que não tinha televisão em casa, tinha que... Eita, Maurício, aí né? Denunciou a idade mesmo. Né? Aí tinha que aguardar ainda não só os horários, como a boa vontade do vizinho de abrir ou não abrir a porta. Que sensacional, aí, ó. Mas olha que interessante, meu primeiro emprego foi datilografia. Eu sou um exímio datilógrafo, eu trabalhei como datilógrafo, né? Então, eu ao escrever uma mensagem no WhatsApp ou numa rede social, eu tomo os cuidados na pontuação, no cedilha, no crase.
E hoje a gente percebe que as comunicações hoje vêm daquele jeito, né? Vem toda abreviada. E aí você já explicou, né? Essa rapidez em função das facilidades. E isso vem fazendo com que a comunicação, né, tenha perdido a qualidade, tenha empobrecido. E eu vejo isso como um problema social. Eu não sei se você também interpreta dessa forma. Por exemplo, eu me sinto de tempo em tempo agredido pela forma que as pessoas conversam. Eu também dou mentoria, sou mentor na parte comportamental, na parte de pessoal empresarial. E teve um cliente que uma das coisas que eu tive que trabalhar com ele foi a questão da forma dele se comunicar no WhatsApp. Eu me lembro que ele usava um ponto de exclamação no final de cada frase dele. E mandava. Eu falei, você já pensou, você já parou, você sabe o significado de uma exclamação? Ou de uma interrogação, ou de um ponto, ou de uma reticência, né? Porque o ponto ele conversa. Porque, né? Porque, veja, eu que presto atenção nisso, quando você manda uma mensagem e você põe na frente uma exclamação, existe uma comunicação por trás da pontuação. Não é só a palavra. Ele falou que colocava aqui por ser hábito. E depois, hoje ele não faz mais isso, né? A pergunta que eu não poderia deixar de te dizer seria em que sentido? Dentro dessa roda que você acabou de nos apresentar, né, a questão da estratégia, da comunicação estratégica e outras mais, como é que ela consegue ajudar os jovens para fazer com que, né, eles entendam que essa rapidez ela não acelera o crescimento dela, muito pelo contrário, retarda. Tem algo específico direcionado para o público jovem, Ok. mostrando para eles que a tecnologia é interessante, o avanço é interessante, mas tem coisas que são principiológicas e não dá para abrir mão. Eu estudei com professores de caligrafia, né, ou seja, existia seu cuidado com a caligrafia. O professor ele não lia as respostas que você dava na prova se você não escrevesse com cuidado, com esmero, né, com carinho, vamos dizer assim. Hoje e lá em casa é muito cobrado isso, né? Minha filha no início queria escrever de qualquer jeito. Eu falei, de forma alguma, tem que apaga, escreve de novo, apaga, escreve de novo. Para não perder essas raízes, né? Recentemente eu tive num evento e eu ouvi o Walter Longo, que é uma das maiores referências de comunicação e de marketing do Brasil, e ele afirmou: um dos maiores desafios da atual liderança é lidar com as diferentes gerações. Não é desprezar ou acreditar que a geração atual ela é ruim e que a geração dos baby booms e Y, G, W, é tanta designação, ela é a boa. Primeira coisa é a gente não mistificar, não rotularizar, porque hoje eu vejo um discurso muito grande de que esses jovens não têm cultura, esses jovens não escrevem, esses jovens não querem mais ler, esses jovens... Calma, porque é uma generalização muito grande. E aí eu volto para a questão da liderança. Eu acredito que o seu pequenininho de 4 anos não vai ter problema com português. Por quê? Porque ele está sendo educado dentro de um ambiente em que ele vê o pai relaxando, lendo um livro. Ele vê a mãe tendo um cuidado ao enviar uma mensagem de botar vírgulas e pontos no lugares certos. Ou seja, o ambiente, ele molda de sobremaneira as pessoas. E aí quando você diz, Évila, qual o conselho que você dá para esses jovens, né? Assim, quem sou eu para dar conselho? Mas, vamos lá, a ideia é: existem habilidades que, independente das mudanças comportamentais, do avanço de tecnologia, do avanço das inteligências artificiais, existem habilidades que, por serem humanas, elas são indispensáveis. É o que de fato vai fazer diferença. E a comunicação é uma delas. A comunicação é
o que nós temos, acredite, de mais humano e vai fazer toda a diferença lá na frente. Porque vai ter uma hora que a gente já não vai mais querer o robô, a gente já não vai mais querer uma inteligência que seja artificial ou humanoide. A gente vai querer, de fato, sentir a sensação de estar tendo e conversando e tocando uma alma humana. E isso vai fazer toda a diferença. Então, para as gerações mais novas e para as gerações não tão novas, o que eu aconselho, invistam na comunicação. E não falo por ser empresária no segmento de educação e ser especificamente... Não é. É porque eu estou vendo esse movimento acontecer, não é regionalmente, não. Acontecer globalmente. A comunicação vai ser essa habilidade que vai fazer com que as pessoas, elas, de fato, se conectem humanamente. Eu até gravei um vídeo, Maurício, que eu falei assim, tomara que a gente não chegue no nível de falar comunicação humanizada, porque aí eu vou falar pronto. Porque você já viu? Sim. Nós somos a única espécie que usamos a nossa insígnia para determinar, por exemplo, atendimento humanizado. Você já viu isso? Venda humanizada. Como assim ser feito por humano? Por que precisa do adjetivo humanizado? Então, quando você traz essa questão, eu já vou, sabe, com um pouco mais de profundidade, de olhar, gente, não adianta. O jovem, assim como nós, quando éramos jovens, vivíamos as nossas mudanças de comportamento, de pensar a vida, de perspectiva de vida. Maurício, a sua primeira filha de 30, na cabecinha dela era terminar o ensino médio, fazer faculdade, entrar no mercado de trabalho e ser uma grande profissional. O seu de 4 anos, muito provavelmente, talvez ele fale, papai, não quero faculdade não, eu quero fazer um curso fora do país, eu quero rodar aí o país, eu quero conhecer esses países todos que o senhor conhece e quero pelo menos aprender umas 2, 3 línguas, porque para mim... Quem disse que a autoridade acadêmica agora é a... Então, a gente está vivendo, Maurício, uma grande mudança comportamental. Tem meninos de 18, 19 anos, meninos, né? Para a gente é meninos, que estão faturando muito mais do que uma pessoa formada, bacharel, porque é outra realidade. São gamers, são programadores, enfim. Então, o líder, o empresário, que não estiver atento a isso e mantiver esse discurso de eu não contrato jovem, eu não quero... E é melhor ele aprender a lidar com essas diferenças geracionais e essas diferenças comportamentais. Entender bem o seu cliente. Ao invés de ficar olhando o concorrente, estuda o seu cliente. Ao invés de olhar o que fulano está fazendo, o que Beltrano... Não, olha para o mercado. Para onde o mercado está se movimentando, o que seu cliente hoje está desejando, qual é a solução que você tem para melhorar a experiência dele dentro do seu negócio. E aí fica perdendo energia com coisa que não vai resolver. Concordo plenamente. Olha que interessante, nessa tarde a gente está tendo aqui a oportunidade de conversar com alguém que de fato está fazendo toda a diferença nessa geração. Em razão de um item aparentemente simples, chamado comunicação. Olha que interessante. Eu me lembro que quando no primeiro ano do curso de Direito, eu tive português. E a professora, ela indicou um livro chamado O Corpo Fala. Não sei se você teve a oportunidade de ler esse livro, né? O Corpo Fala. Então, esse livro foi fundamental na minha vida. O Corpo Fala e ele fala de diversas formas, né? Eu sei, você não precisa abrir a boca para o seu corpo falar. Nós tivemos o privilégio de entrevistar uma pessoa aqui essa semana, o José Vieira, da empresa Camisar, lá de Alphaville. Ele veste os maiores empresários em Brasília, os políticos em Brasília e grandes empresários aqui em Vitória da Conquista, e em São Paulo e pelo Brasil. E quando ele estava falando de vestimenta, ele estava falando... É preciso se vestir bem porque a primeira comunicação que chega é a forma com que você se apresenta. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa comunicação não verbal, ou seja, sem abrir a boca já está se comunicando
Eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito dessa comunicação. A Monica Matsing, que é a autora do livro O Corpo Fala, ela diz isso, que 80% do nosso sucesso está na percepção que as pessoas têm sobre nós. E isso é definido pela nossa comunicação não verbal. E aí tem uma outra psicóloga norte-americana que eu gosto muito, que é a Carol Kinsey-Gilman. Ela tem uma obra chamada Linguagem Corporal dos Líderes. E ela traz, Maurício, uma expressão que eu gosto muito, que é cor papel pessoal. Cor papel, inclusive, é uma expressão do segmento imobiliário. E aí ela traz isso para a linguagem corporal. E o que é isso? Nós, antes de abrirmos a boca para falar, nosso interlocutor, nossa audiência, nossa plateia, nosso liderado, nosso ecossistema, né? Ele já tomou uma decisão emocional se vai ouvir o que a gente tem para falar, se vai seguir o que a gente... Você está vendo que é muito mais profundo do que só causar uma boa impressão. Então, o líder, o empresário que não se preocupa com a sua autoimagem, que não se preocupa com a forma como fala, com a forma como anda, com a forma como senta, ele está transmitindo muito mais sobre a forma de ser dele do que ele imagina. E eu vou além. Aí, vou tocar em algo sensível, mas super importante. Um líder, um empresário que não tem rotina de autocuidado, ele não pratica atividade física, ele não cuida da sua alimentação, ele não cuida da sua saúde mental. Implicitamente ele está dizendo que, como ele não cuida dele, muito provavelmente ele ainda não dá conta de cuidar de todo o resto, que também importa. Então eu gosto muito de falar isso. Líder, cuide de você primeiro. Que a primeira agenda do dia seja do seu autocuidado, para que depois você possa cuidar de tudo o resto que também importa. E isso tem a ver com linguagem corporal, porque é a comunicação que não é falada, mas ela é percebida. Fora a vestimenta, as cores comunicam, existe uma psicologia por trás das cores. A cor que você escolhe para ir em determinados ambientes diz muito sobre o que você quer comunicar. Só que pessoas usam isso de maneira intuitiva ou nem sabem que existe isso. E aí a ideia é usar isso estrategicamente. Se eu vou para um ambiente que eu sei que o cenário ele é escuro, o ideal é que eu vista uma roupa que gere contraste. Se eu vou palestrar ou se eu vou me posicionar numa reunião em que o ambiente ele é mais claro, ele tem mais câmeras, luzes, é interessante que eu escolha uma cor de roupa que não gere um contraste muito grande. Então, assim, isso tudo é possível quando se faz o tal do planejamento. Ô Maurício, eu palestro muito para a empresa. A primeira coisa que eu pergunto, qual é a cor da empresa? Porque imagine se eu vou palestrar no Itaú de vermelho, Maurício, não vai dar bom. Então a ideia é que a gente tenha essa mínima noção de que cores, de que elementos. Tem gente, por exemplo, gente, quem vier conhecer aqui o estúdio é lindo, super acolhedor. E existem 3 imagens aqui, de uma águia, de um lobo e de um leão. Então, esses animais são arquétipos e eles comunicam. Então, nunca que um animal, um símbolo, deve ser colocado dentro de um ambiente sem intencionalidade. Um dia eu fui palestrar numa empresa e lá tinha uma placa gratidão. Eu perguntei para o dono, existe algum ritual de gratidão dentro da empresa? Como assim? Não, porque vocês colocaram a placa gratidão, então muito provavelmente deve ser valor da empresa. Vocês começam o dia agradecendo, terminam o dia agradecendo. Tem alguma ação com os clientes de pós-venda de gratidão? Não. A dona da empresa achou bonito nessas lojas de utilidade e botou lá. Então, cuidado, porque isso é comunicação não verbal. O que você... Por exemplo, aqui tem uma vela decorativa gratidão. Está comunicando.
né? O símbolo, o microfone está comunicando, os arquétipos que foram colocados na parede comunicam. E tem gente, Maurício, que passa uma vida sem saber disso. Muitos detalhes, né? Muitos detalhes que fazem toda a diferença nos resultados que você pretende alcançar em razão dessas questões todas ligadas à comunicação. Eu tive o privilégio de ler um livro do Lá Ribeiro, antes de 2024, entre 2001 e 2024, acho que isso era falando sobre sucesso empresarial. Ele dava dicas a respeito de questão de vestimenta, né? Palestrar, e ele falava, para você não errar, usa a camisa ou azul do clarinho ou branca, camisa social, né? Então você não vai errar. É um terno escuro. Ele falou, se você usar um sapato preto, é certeza que você não vai errar. Aí você põe um sapato de um branco, um bege, né? Uhum. Tem chances de não ter a mesma receptividade. Então eu tive essa felicidade de ter sido instruído lá atrás. E fez toda a diferença, inclusive de não ser assediado por coisas no shopping, né? Então eu falava, o que eu faço? Eu não sou advogado, eu não estou no tribunal do júri, eu não estou sendo olhado, então eu vou por esse caminho aqui que eu certeza que eu vou errar, a chance de errar vai ser menor. Olha que interessante, quando você estava falando aí, eu estava lembrando de uma coisa que aconteceu. Eu fui advogado no direito de família lá em Carapicuíba para um cliente. Minha esposa achava que eu tinha que usar uma gravata rosa. Bonito. Eu meio que nunca quis. Mas para agradá-la, eu comprei uma gravata rosa. Coloquei a gravata. E foi no dia que eu fui nessa audiência desse cliente na área da família. Alguns dias depois, ele falou para mim que quando ele me viu com aquela gravata rosa, ele falou assim, perdi a audiência. Perdi o processo. Perdi a audiência, perdi o processo. Ou seja, era algo que eu coloquei para agradar minha esposa, que teve um impacto na cabeça do meu cliente ao ver, né? E olha que trauma que foi para ele, né? Depois eu expliquei para ele que tal, mas não adiantou, não tirou aquilo da cabeça dele. Vamos voltar aqui, um outro ponto que eu queria que você trabalhasse. Hoje, naquela época nossa, nós éramos as pessoas que sentavam no sofá para assistir. Porque o acesso a uma televisão para você, né, emitir uma informação e custava muito caro. A gente não tinha essa esperança. Hoje, democratizou. Com o celular na palma da mão, hoje você consegue interagir mundialmente. E essa comunicação está vindo de todo jeito, né? Tem comunicações de todas as espécies aí. Qual que seria um direcionamento para dar para essas pessoas que pretendem viralizar sem ser ridículo? E tem algumas coisas que as pessoas fazem e literalmente é ridículo, passa menos, ou seja, parece que o foco é ser ridículo para viralizar, ou ser ridículo também é uma forma de comunicação para viralizar. Tudo perpassa pela sua intencionalidade. A depender do objetivo, o caminho ele é escolhido, inclusive o conteúdo. Muitas pessoas, Maurício, acreditam, por exemplo, que por serem detentoras de muito conhecimento, elas precisam transbordar tudo o que sabem dentro de um espaço de 20 minutos, de 1 hora. Então, a ideia é, eu defino um objetivo, eu estudo o contexto, quem são as pessoas que eu quero me comunicar, o que essas pessoas querem ouvir, ou seja, qual é o motivo pelo qual essas pessoas agem. Para eu entregar o motivo certo, que a gente fala de comunicação motivacional. É uma comunicação que a gente entrega o motivo que faz a pessoa querer agir. E
Além disso, a gente tem que ajustar algo que a gente chama de aceitabilidade, que é o grau de formalidade ou de informalidade. Por exemplo, eu sou uma mulher muito espontânea. Eu sou de riso fácil, eu sou resenhista, como a gente fala na Bahia. Contudo, eu entendo que ao comunicar com um advogado com uma trajetória extremamente consolidada, já não cabe fazer determinadas abordagens, porque aqui guarda uma certa formalidade. Para só depois, depois que eu defini o objetivo, estudei as circunstâncias, ajustei a formalidade ou a informalidade, que inclusive até a roupa ajuda nisso, agora sim eu vou para o conteúdo, eu vou para a informação. Só que existem 2 elementos que não podem se perder nesse processo. Elemento número 1, adaptabilidade. Nós precisamos ter uma capacidade de nos adaptar, por exemplo, se o público mudou. Por exemplo, se vamos ter menos tempo ou mais tempo para falar. Por exemplo, se a luz, a energia cair. Nós temos que ter essa capacidade de adaptabilidade, mas sempre com foco no resultado, com foco no objetivo pelo qual estamos ali. Se eu trago isso para as redes sociais, existem pessoas, Maurício, que estão lá para gerar entretenimento, que é o grande Whindersson Nunes. Ele veio com a intenção de fazer o Brasil rir. E qual o problema? Só que ele é um gênio. Então, ele pegava a criatividade dele e fazia coisas que talvez aos olhos de alguns fossem ridículo, mas funcionava para a intencionalidade dele. E o segundo elemento, que aí eu acredito que o exemplo dele também seja muito pertinente, que é a autenticidade. Nós respeitarmos a nossa identidade. O Maurício, por ser um homem mais maduro, que veio do direito, o direito exige um pouco mais dessa formalidade nossa, muito provavelmente não vai fazer trend nem dancinha, porque isso não tem que ver com a essência dele, com a identidade dele. Mas talvez algumas trends faça sentido. Por quê? Porque ele guarda o respeito a quem ele é, mas ao mesmo tempo ele acredita que se mais pessoas conhecerem o perfil dele, conhecerem o conteúdo que ele gera, conhecerem e acessarem o caminho da plenitude, ele vai edificar, ele vai agregar na vida das pessoas. Então, às vezes, a ferramenta da viralização, ela é uma ferramenta positiva, desde que a pessoa não agrida a sua identidade, desde que ela não vá de encontro a algo que ela defende, algo que ela acredita. Então, a gente, quando cair em trend, cair em conteúdos virais, a gente tem que se preocupar com isso. Se porventura eu furar a bolha e eu viralizar, como que eu quero ser percebido pelas pessoas? Uma linha bem tênue. Eu vivo esse dilema porque, veja bem, olha os 2 mundos que eu vivo, né? O mundo da advocacia, o mundo empresarial, e eu também atuo no agronegócio. Eu lidero pessoas da zona rural. E fazer essa transição de uma comunicação com outra comunicação não é fácil. A minha esposa até me critica, ela fala, você tem um flip chart na fazenda onde você quer ensinar para o pessoal, né? Da mesma forma que você ensina lá na cidade. E eu falo para ela, mas assim, o instrumento flip chart é o mesmo, a forma de comunicação era diferente. Eu pego a comunicação e trago para o nível deles, né? Os exemplos são para eles. Daí não é o flip chart o que está errado, né? Poderia em tese estar errado. Era se eu não deixasse o linguajar jurídico, empresarial, para me comunicar com o pessoal da zona rural, né? Então eu não sei, você como especialista,
qual que é é isso mesmo, a palavra certa, né? Qual que é o conselho para a gente fazer essa transição, né? Entre falar hoje para um empresário, falar hoje para jurados no tribunal do júri e amanhã estar falando com pessoas no curral. Eu preciso motivá-los, ativá-los para que eles produzam mais. Qual que é a dinâmica? Qual que é a técnica? Existem duas ferramentas de comunicação que servem tanto para o tribunal de júri quanto para o pessoal que trabalha na fazenda. Existem duas ferramentas de comunicação que resolvem essa questão de falar, ser compreendido em ambientes diferentes. A primeira é a história. Storytelling, a técnica mais poderosa de comunicação do mundo. Quando nós conseguimos traduzir aquilo que temos que passar através de uma narrativa, tudo muda. Porque a história, ela consegue reter a nossa atenção e fazer com que o conhecimento ele entre de uma maneira bem mais fluida. E o segundo recurso se chama analogias. O cérebro humano, ele compreende melhor quando você compara algo a alguma coisa. Então, se você parte do universo do seu público, de algo que ele entenda, de algo que ele compreenda, e a partir dali você faz uma associação, o êxito de se tornar compreendido é muito maior. E sabe quem usava isso com maestria? Um grande comunicador e um grande líder que habitou entre nós, Jesus Cristo. O Cristo, ele tinha essa capacidade de construir narrativas, que eram as parábolas, e de usar analogias. Então, se ele estava falando com lavradores, ele falava na linguagem de terra, semente, arado. Se ele estava falando com pescadores, ele usava a linguagem que eles compreendiam. A ideia é usar ferramentas para que, de fato, a gente seja compreendido. Porque comunicação é sempre o que o outro compreende, não o que a gente fala. Concordo plenamente com o que você está falando. E a arte do storytelling aí não tem ferramenta mais poderosa para a comunicação do que essa. Ela serve para qualquer público. Eu fiz um júri lá em São João del Rei, em 2020, na pandemia, onde eu defendi um cliente, eu confesso. Então, antes da audiência, eu falei para ele, leva a mochila. Ele estava em São Paulo, o julgamento ia ser em São João del Rei. Então ele não tinha casa em São João del Rei. Eu falei, eu já levo a mochila, porque a chance de condenação é muito grande, pode ser que você fique preso na audiência e não vai ter ninguém da família para poder levar os itens básicos. Os itens básicos, celular de toalha, etc. E tal. E eu usei uma estratégia de levar a minha filha para o júri. Ela falou, pai, mas eu milito na área empresarial, holding, startups, eu nunca pisei no tribunal do júri. Não vou conseguir ser útil. Eu falei, filha, só venha participar comigo da audiência. Ela foi. Qual que era a minha intenção? A minha intenção era fazer com que aqueles 9-0 inicial, eu estava com um cliente, eu confesso, né? No processo tinha tudo lá mostrando a pessoa morreu e ele que desferiu o que fez com que ele falecesse. Então, estava tudo resolvido. Agora veja bem, desse 9-0 aí eu preciso levar para o jurado de que eu não sou um bandido defendendo um homicida. Eu não sou homicida com a toga, com a beca, né? E levei minha filha. E o que eu fiz os primeiros 30 minutos? Eu contei a história daquele adolescente de 12 anos que sonhava em ser direito, que vai para São Paulo e sofre durante 10 anos, consegue sentar na cadeira de direito, termina o curso e faz uma trajetória jurídica extremamente bem sucedida. E estava naquele dia tendo o privilégio de compartilhar a tribuna com a minha filha na minha última audiência do júri. A minha filha que escolheu ser advogada não porque eu pedi, mas porque assistiu o pai por durante 20 anos ajudar e cuidar de gente. Eu construí essa história.
Ao construir essa história, quando eu olhei para os jurados, eles estavam assim, eu movimentava, eles movimentavam. Então essa história que eu contei para eles ali fez toda a diferença para que eles me ouvissem durante todo o decorrer do jogo. Eu concordo plenamente contigo quando você fala que a história que é contada por trás antes de a informação que depois vai ser proferida, ela é extremamente importante, porque daí a pessoa vai entender que aquilo vai ter relevância para a vida dela. Ela vai inspirar. E aqui o storytelling que faz exatamente isso, né? Você consegue fazer com que as pessoas queiram fazer parte daquela história. Ou seja, naqueles jurados tinham pessoas que queriam ser o Maurício, tinha pessoas que queriam ser o advogado, que o Maurício se tornou, tinha pessoas que queriam ser a Jéssica, minha filha, a advogada que a minha filha se tornou. Né? E daí a atenção foi dada, ou seja, aquela figura do 9-0, ela desapareceu. Quando você usa como exemplo, de forma muito apropriada, Jesus como um dos grandes comunicadores, e ele utilizava as parábolas, né? Inclusive aqui a gente está fazendo podcast sobre as parábolas de Jesus, as 42. E a forma dele se comunicar atraía a multidão exatamente porque ele fazia essa adequação, né? Fazer algo abstrato, que era o reino, né? Para a vida daquelas pessoas. Mas daí ele usa a figueira, ele usa a ovelha, ele usa o cotidiano das pessoas, e é isso fazer com que as pessoas entendessem. Muito interessante essa sua dica aí. E trazendo para o universo empresarial, Maurício, quantos empresários eles param para contar a história deles dentro da empresa? Quantos empresários dedicam uma parede sequer do seu estabelecimento empresarial ou da sua sala para botar elementos da sua história? Meu Deus. Quantos empresários faz o onboard do colaborador dizendo, olha, a empresa que você está entrando, ela começou assim, ela atingiu tal patamar em tal nível e hoje nós estamos aqui e queremos chegar aqui. Essa falta de clareza do empresariado impacta demais nessa questão de criação de cultura. Isso. E aí eu vou mais além. Quantos pais sentaram com seus filhos para contar a história de como se conheceram, de como foi o primeiro beijo, de como que foi o planejamento dele, né, dos filhos, o que se passava na vida deles, quais são os sonhos, as perspectivas enquanto família, o que eles projetam para o futuro, porque isso é narrativa. Então, muitos líderes, e aí eu falo empresários, pais, mães, negligenciam o poder da história. A história é a nossa maior fonte de autoridade. Concordo plenamente contigo. Porque nesses primeiros 7 anos da vida da criança, é onde ele guarda tudo. Eu consigo contar detalhes de coisas, acho que até os 12 anos, eu tenho uma memória muito boa. Meu filho, há 15 dias atrás, ele foi no cerco que está aqui em Vitória da Conquista, no Croner. Naquele dia eu precisava viajar. Eu não pude participar da ida dele no cerco. E assim que eu cheguei, eu já comprei o ingresso para ir. A minha filha mais velha não quis ir, porque ela já falou, pai, eu já vi tudo que estava lá. O pequenininho quis ir. E eu também fiz questão de que ele fosse. O que eu estava querendo gravar? Registrar esse momento. Criar história. Criar história. Criar história. Então eu jamais queria apagar da mente dele de que um dia ele foi no cerco com o pai dele. E ir lá com a mãe dele foi uma coisa, ir lá comigo foi outra coisa, que eu montei toda uma dinâmica lá para ficar mais interessante do que a própria ida lá no cerco. E você, de forma muito pontual, você coloca isso como sendo algo fundamental. Olha que interessante, olha que dicas interessantes. A gente que achava que ia simplesmente aqui receber informações, né, superficiais sobre comunicação, a gente está tendo uma verdadeira história de vida, de uma verdadeira dicas de formas de interação com os filhos e com os liderados, né? Então serve para tudo. Então serve para a empresa, serve para a vida social, né? Quantas pessoas morreram porque não se comunicaram no trânsito? Assisti em São Paulo infinitas vezes, né? Quantas vezes a gente tem que ficar em silêncio, mesmo estando certo, para evitar
Ele evitar de morrer ou até receber pelo dano causado. Eu tive uma colisão há 20 dias atrás aqui em Vitória da Conquista. E a pessoa estava errada e ele saiu do carro, né? A postura do corpo dele era para vir para cima, para querer me culpar. Eu simplesmente fiquei quieto. E aí assim que ele falou, eu falei, só olha onde eu estava, onde você passou e o dano do meu carro e do seu carro. E a hora que ele olhou o cenário, ele falou, realmente, eu estava errado. Eu não fiz nada. Né? Ou seja, se eu tento retribuir a comunicação dele, talvez ele não aceitasse pagar o meu carro e a gente poderia ter se atracado ali no meio da rua e a tragédia acontecer. Então, a comunicação, a gente percebe que ela é fundamental em tudo, e aí não tenho dúvida nenhuma de que o que sobra aqui para nós nesse podcast é levar como uma chave poderosa de que não basta apenas eu aprender algo grandioso para ser um bom engenheiro, um bom advogado, um bom médico, um dentista, um bom empresário, se eu não souber me comunicar adequadamente. Ou seja, a comunicação é a arte que vai fazer você ir mais longe. Inclusive se você resolver não estudar. Né? A Evelyn colocou bem claramente que é uma tendência muito grande as pessoas no futuro não quererem ir para a universidade. Formação acadêmica, né? Quando você fez a menção de que existiria o risco do meu filho de 4 anos não querer seguir essas carreiras convencionais aí, vou dizer para você, eu confesso para você, que se dependesse de mim, o de 4 ou de 3 eu tiraria ontem da escola. Porque eu teria condição hoje de dar um direcionamento muito melhor do que as escolas dão. 50% ou mais das informações que são inseridas na cabeça das pessoas na escola, elas não servem para nada. Né? Não serve mais para fazer com que as pessoas avancem. O mercado precisa de mais coisa, o mundo está globalizado. Né? Eu hoje no WhatsApp aqui eu consigo estar conversando com o chinês a hora que eu quero. Quer dizer, né? No passado daria para imaginar isso. Eu me lembro que até o 2º grau, nós éramos desestimulados a ler literatura, por exemplo, americana, porque eles eram os ricos, nós éramos o terceiro mundo. Não, essa informação de que eles só eram ricos porque nós não éramos um país de terceiro mundo. E isso leva um bloqueio emocional para você, por exemplo, desejar ir para o exterior. Eu só desejei conhecer o exterior depois de 50 anos, por esse bloqueio que foi colocado lá na escola. A comunicação ela é tão importante e ela pode ser tanto do ponto de vista positivo como negativo. Eu nunca ouvi tanto expressão negativa na minha vida quanto na escola. O professor de matemática, todos os dias ele fazia questão de chamar de burro, ignorante, de jumento. Então, como é que pode alguém desejar, por exemplo, querer aprender matemática ou achar que matemática serve para alguma coisa com comunicação nesse nível? Liderança. Educador é líder. Olha que interessante. E olha que interessante. E me lembra que anos se passaram, eu me tornei advogado, especialista na área previdenciária, e eu é quem fiz a aposentadoria, quem fiz o cálculo da aposentadoria dele. E ele não sabendo fazer o cálculo, eu falei para ele qual era o cálculo, a fórmula. Ele falou, você é louco, não tem como entender isso. Falei, imagina naquela época, formação ainda, adolescente, que não tinha condição de entender aquele teorema de Pitágoras, né? E em especial porque não falava para que servia aquilo. Se tivesse contado essa história, né? Ó, isso aqui complexo, e vai te levar neste ponto. Se tivesse esse liame, aí a gente dá atenção a essa coisa complexa, essa coisa difícil, por quê? Por causa do resultado. A gente quer o resultado. Como eles nunca contavam o resultado, aquela dor, ela ficava desinteressante, né? Então, essa sua explanação e essa sua abertura, essa abrangência, da forma como você está trazendo a comunicação, confesso que eu estou saindo daqui muito mais rico. Que bom. Entendeu? Eu vou implementar de forma intencional nos meus negócios, na minha vida pessoal e na minha vida familiar. Fico feliz por isso, Maurício. Com certeza. Você pode estar levando essa certeza de que
essa sua explicação, essa forma como você aborda essas 5 pilares que você implementa lá na sua universidade, ela está sendo fundamental para eu rever um monte de conceitos na minha cabeça. Eu que já estou aí quase com 60 anos, né? Que em tese já poderia estar desinteressado. Mas não posso estar desinteressado porque a vida não encerra comigo. A gente tem que imaginar que existe uma coisa muito mais poderosa do que a riqueza que a gente constrói, que é o legado que a gente deixa. Né? E um dos legados que você pode deixar muito mais poderoso do que dinheiro ou propriedade para um filho seria a arte da comunicação. E eu acho que seria resumindo, né? Comunicação é tudo isso. Hoje, a palavra de ordem do empreendedorismo se chama protagonismo. O empreendedor, o líder, ele precisa entender que ele é o protagonista do seu negócio e da sua história. Existe um movimento de terceirizar a responsabilidade. Eu quero que o marketing funcione. Aí eu contrato uma agência de marketing e digo, faça o milagre da multiplicação de leads acontecer. Eu contrato um colaborador, faça o milagre do bom atendimento acontecer. E o empresário ele tem que entender que o protagonismo envolve essa responsabilidade por suas atitudes, decisões e resultados. E eu ouvi um especialista falar que existe uma relação entre o estado da nossa vida e o nosso protagonismo. Quando nós somos crianças, nós sentamos e ouvimos história. Quando nós somos adultos, nós fazemos história. Quando a gente chega numa maturidade da vida, a gente começa a contar a nossa história. E quando a gente morre, a gente entra para a história. Que os líderes, os empresários, eles compreendam que eles só irão se perpetuar se eles tiverem a capacidade de fazer história na vida das pessoas que adentram ao ecossistema deles. E a habilidade que torna isso possível é através da comunicação. Por isso que a gente defende. É através da comunicação que nós deixamos legado no mundo. A gente vai, mas o nosso conhecimento fica, os nossos ensinamentos ficam e reverberam na vida das pessoas que tiveram a oportunidade de estar perto de nós. Interessante, fantástico. Para finalizar, eu queria que você compartilhasse a sua ideia a respeito do que eu vou expressar. Enquanto advogado, eu militei na área da família e na direito das sucessões. Fiz muitos inventários. E assisti grandes patrimônios, depois de transferidos, serem dilapidados. Em pouco tempo, ele desaparece. Na minha região é muito comum. Então, aquelas pessoas aqueles grandes proprietários de fazenda que eram prósperos, eles não conseguiram transferir a expertise, as estratégias para os filhos. E os filhos, em pouco tempo, estão dilapidando o patrimônio. Você acredita que esse fenômeno se deve à falta de comunicação entre os pais e os filhos? A maior ferramenta que hoje os pais podem ter para com seus filhos, eu acredito que o melhor mecanismo para construir, de fato, relacionamentos saudáveis é o diálogo. E, infelizmente, a gente tem tido um distrator terrível, que é o tal do celular, que tem prejudicado e roubado a atenção e os momentos de diálogo. Porque é através do diálogo que se abre espaço para que as necessidades sejam colocadas na mesa. É através do diálogo que as dúvidas, os questionamentos, porque nem eu nem você sabemos tudo. E às vezes é o nosso filho, é o nosso companheiro, é a nossa companheira que pode nos trazer uma resposta.
E se a gente sequer questiona, como é que a gente acessa isso? Isso vale para a empresa. Ter dentro de uma dinâmica empresarial um momento de diálogo intencional com o time. Porque às vezes a gente contrata um consultor, alguém de fora que não vive a dinâmica ali no dia a dia, lida, para trazer uma solução quando uma pessoa da nossa base pode nos apontar e nos indicar uma solução muito mais barata, muito mais eficiente, mas ele só vai fazer isso se nós dermos espaço para o diálogo, para ser ouvido. Então eu acredito nisso. Como nós fomos criados dentro de gerações diferentes em que o diálogo não era pauta, diálogo não era prioridade, eu acredito que o que a gente pode fazer a partir de nós, enquanto pais, enquanto mães, enquanto empresários, enquanto líderes, o que nós podemos fazer a partir de agora é criar esse canal de via de mão dupla, não é monólogo, porque existem pais, existem líderes que dão verdadeiras palestras, senta, escuta o que eu estou te falando, não é isso, diálogo é via de mão dupla, eu falo, eu escuto. Existem 4 níveis de escuta, 4 níveis. O primeiro nível é o nível do download, é quando eu estou falando e a pessoa nem sequer está me ouvindo, ela já está elaborando a resposta. Isso não é escuta. O segundo nível é o open mind. Eu estou falando, mas a pessoa ela já está elaborando uma série de perguntas que vão vir na sequência, parecendo um interrogatório. E isso? E se isso foi isso, o que que dá nisso? E se isso foi isso, qual é a consequência? Então não está tendo ali um movimento genuíno de se abrir. Aí vem o open heart, que é abrir o coração, que é, de fato, você permitir que o outro está te falando faça e reverbere positivamente entre você. E depois, open will, é quando você se abre para, inclusive, mudar a sua perspectiva a partir da perspectiva do outro. 4 níveis de escuta. E eu te digo, Maurício, malmente estamos no primeiro nível. Meu Deus. Eu queria ouvir a sua opinião a respeito de uma didática que eu utilizo. Eu tenho um vídeo da minha filha de 13 anos plantando uma árvore, plantando uma pé de cajarana, 2 anos. Eu fiz o buraco e aí adubei, entreguei para ela a enxada e ela faz todo o processo de plantar. E a gente faz uma narrativa. O ano passado ela voltou lá naquele pé de cajarana e eu contei para ela toda a história e mostrei para ela o vídeo. E hoje ela com a habilidade de falar, de comunicar, ela vai lá e dá uma palestra a respeito daquilo que ela fez e do resultado que ela estava colhendo ali, que eram os passarinhos estarem vendo, sobrevivendo daquela fruta maravilhosa, aquela sombra. Eu vou te mandar esse vídeo, inclusive. Essa metodologia que eu utilizo é uma forma de comunicação que gera resultado? Para mim, você usou a melhor analogia que existe para ensinar comunicação. Palavra é semente. A semente de cajarana, ela se transformou numa árvore. Nós, ao longo de nossa trajetória, nós tivemos palavras bem ditas, que se tornaram bênçãos, e palavras malditas, que se tornaram maldições. E nós precisamos fazer um movimento para ressignificar essas maldições, porque são essas maldições que criam crenças, que criam traumas, que criam travas. Só que nós temos escolha do que vai sair a partir de nós. Então precisamos compreender que todos nós somos semeadores e que palavras são sementes. E que escolhamos de maneira intencional semear boas sementes, semear sementes bem ditas, para que de fato a gente seja instrumento de bênçãos na vida das pessoas. Que maravilha. Sensacional.
Então, esse episódio de hoje, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas aqui para minha vida. Com certeza vai ser um divisor de águas na sua vida e na vida da pessoa que você compartilhar esse conteúdo. Então, não tenha medo, não tenha temor. Compartilhe aí com a pessoa que você gosta, seus filhos, compartilhe com seus amigos, com seus parentes, porque sem dúvida nenhuma, você pegar cada ponto que foi com muito carinho aqui, externado, com certeza vai fazer com que o seu dia, sua vida, seus negócios, seu casamento seja totalmente diferente. Você tem agora alguns minutos ou à vontade para fazer as considerações finais a respeito aí do seu trabalho, da sua empresa, da sua mentoria, da sua universidade. Fique à vontade. O principal canal que nós temos de comunicação é através do Instagram, que é o Évila Carreira Palestrante, e Universidade da Oratória Oficial. Temos também o nosso canal, né, o Évila Carreira Palestrante, e assim as pessoas podem acessar todos os nossos perfis na internet. E nossa empresa, ela é localizada, a sede é localizada na Avenida Otávio Santos, onde a gente tem, né, a sede da Universidade da Oratória, mas nós temos uma atuação também no online. Então, entrando nos nossos perfis, lá é possível acessar todas as soluções, né, que nós ofertamos. E para as pessoas que assistiram a esse episódio e que querem saber o nível da sua comunicação e receberem um direcionamento, nós vamos disponibilizar um link para um diagnóstico, que é exatamente um encontro que se faz com o meu time, aplicando a ferramenta da roda da comunicação, para que a pessoa saiba qual é o nível da comunicação dela e quais são os passos que ela precisa dar para poder, de fato, ter uma comunicação que crie legado. Sensacional. Então tá aí as considerações feitas para a Eva. E aqui a gente finaliza esse nosso episódio complementando, né, esse nosso objetivo, que é fazer com que você dê um passo a mais no caminho da plenitude. Tenho defendido essa tese, a tese no sentido de que não adianta você ser próspero no corpo. Não adianta você só ser próspero financeiramente. Não adianta você só ser próspero intelectualmente. Você precisa equilibrar, sendo pleno. E o que nós tratamos aqui nesse episódio, falando sobre comunicação, com certeza vai contribuir para que você seja uma pessoa mais plena. Tenho certeza disso. Obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo de qualidade e até a próxima.